Minha gente, o que a gente pode esperar desse Grêmio e Corinthians, já dando uma projetada na escalação, com base nesse calendário aí que deu um pouco mais de tempo para Mano Menezes trabalhar e escolher os 11 titulares? Dá pra esperar a derrota do Grêmio. Tu vai secar hoje, antes do... Óbvio, se eu vou estar trabalhando, o mínimo que eu vou fazer vai ser secar esse jogo do Grêmio. Vai estar dando uma secadinha e você vai estar perto de... Não, você vai estar na arena, né? Não, você deve estar na arena. Infelizmente, eu não vou estar perto. Não estaremos juntos dessa vez. Já estivemos muitos, mas essa não, né? Essa não estaremos juntos. Mas eu já assisti Grenal do lado do ZCD. E aí? Lá. Ganhou ou perdeu? Ganhei. Qual que tu assistiu junto do meu lado? Do Inter e Fluminense. Peraí, como assim? Grenal Inter? Aquele 3-2. Inter que foi depois do Inter e Fluminense. Qual Grenal Inter e Fluminense? Era o Renato no Fluminense? Eu entendi. Foi depois do Inter e Fluminense. Tomei um chocolate, lembra? Não. Tomei um chocolate nesse Grenal e não vi a bola no primeiro tempo. Mas o Soares salvou, né? O Soares salvou a goleada, né? O Soares chutou as bolas e o goleiro do Inter tomou os peru. Mas tem a dúvida do Bright White, Arezzo? Ainda? Pela questão física. Ele tomou uma pegada no... O Bright White tem a dúvida, né? Aí se teve aquela ali do Oliveira não via, aí ele veio, aí depois não veio de novo, aí ele veio e aí parece que ele tá. Então o Oliveira vai pro jogo, só tá trocado, né? O Alisson joga pela direita, o Oliveira pela esquerda, apesar do Oliveira jogar preferencialmente pela direita. Ele é melhor pela direita, né? Pois é, só que eu não acho, cara. Tu não acha? Eu não acho, cara. Eu não acho. O Oliveira é um jogador também dentro... o que está acontecendo? O Munari ontem começou esse assunto, o Léo falou no Sala também. Hoje o futebol tá sendo muito criado em cima de... O jogador está fazendo esse quadrante, né? Eles estão jogando dentro de uma característica e muitos desses jogadores não fogem dessa característica, né? Então, por exemplo, o futebol brasileiro, por exemplo, o jogador que mais vende no futebol brasileiro é o extrema. Então, pé trocado. Então, tu pega os caras pela direita lá, pela esquerda, pé direito, aí os caras metem 3, 4 gols no ano e são vendidos por um monte de dinheiro. Só que tu tem 200 jogadores desse tipo e tu não tem mais os outros jogadores. Tu já não tem. Tu já não tá criando meia de articulação, tu não tem volante que bota o pé na área, enfim, tem uma série de dificuldades. Só que esse tipo de jogador, ele acaba tendo uma característica muito própria. E, por exemplo, quando chegou aqui o Pavon, o melhor Pavon era um Pavon da esquerda para dentro, com o pé direito para dentro. Aqui ele jogou pelo lado direito. E o Oliveira é um dos poucos jogadores que é pé direito e joga do lado direito. Mas eu acho ele melhor do lado esquerdo. Porque dentro da característica de jogo dos times brasileiros, o pé trocado joga muito, entendeu? Então o Alisson é um jogador... O Alisson, por exemplo, se tu botar ele pelo lado esquerdo, vai ser pior do que ele é pelo lado direito, porque ele tem a chute de média distância. Eu concordo com a tua teoria, mas no caso específico dele, eu acho ele um jogador mais perigoso pela direita. E até tem que cuidar, às vezes, porque isso aconteceu no Inter também, que é tu tirar, por exemplo, o Wesley da esquerda para botar na direita, porque o outro jogador joga melhor na esquerda, só que tu não potencializa o Wesley, que é o teu melhor jogador na posição. Tá certo. Mas, enfim... Tu tá certo. Tu tem toda a razão. Isso acontece muito para adaptar, né? Mas eu acho que nesse caso aí ele vai bem pelo lado esquerdo. E o outro, Vini, não consegue jogar lá, né? Não consegue. Eu lembro quando o Ferreira entrava muito pelo lado direito, né? Também não conseguia jogar, né? Porque é diferente a lógica, inclusive, de sair pra driblar, né? Se tu é destro e tu tá na esquerda, tu vai sai driblar pro lado, dentro, né? A boa notícia pro Grêmio, então, é o retorno do Bright White. Claro que a gente vai ter que entender se ele vai conseguir começar como titular depois da entorse no tornozelo. Ele está recuperado e o gremista espera ver ele começando, né, o jogo, mas a gente vai entender isso mais próximo da hora da partida. Mas tem os retornos do Vila Sante e do Kiki, que também acabam sendo reforços que chegam aí das suas seleções. O Vila Sante jogou 60 minutos na terça, né? Tem que ver como administrar esse tempo, provavelmente não vai jogar 90 hoje, mas se bem que o Vila Sante teve um jogo contra o Bragantino 2020... Era o Renato, acho que era no ano do Soares, 23, que ele jogou numa terça, jogou na quarta, lembra? Mas na época do Soares tudo funcionava. Tudo funcionava. Que aí entra a coisa da diferença do super jogador, né? Que todo mundo em volta acaba jogando. Mas a questão do Grêmio do lado hoje do ponto é bem interessante porque o jogo com o Gustavo Martins na lateral, né? Hoje é o jogo na arena, a gente só viu até agora. O Gustavo Martins foi muito bem contra o Juventude, mas foi um jogo que o Grêmio praticamente saiu do vestiário ganhando de 1-0, porque o goleiro foi lá dar um
um tapa no Kahneman e deu pênalti, aí o Juventude tinha que atacar, o Grêmio sustentava um pouco mais no seu campo e atacava em transição. Sabe, Munari, eu até ia te pedir hoje pra gente fazer aqueles nossos conteúdos da análise do espelho dos adversários, né? Aqueles que a gente faz no Instagram, no teu Instagram aí. Qual é o teu Instagram mesmo? CR Munari. CR Munari. Entrem lá e coloquem hashtag Nós Te Odiamos, Munari. Tá? Hashtag Nós Te Odiamos. CR Munari. Um pouquinho mais de amor. CR Munari. Não, sigam porque Munari tem conteúdo no Instagram. Mas sabe o que eu queria, Munari? Eu achei, Vini, que o Grêmio era franco favorito hoje. Tá? Sem ler. Sabe quando tu analisa o sonho? Tu deve fazer isso bastante também. Aí fui ler. Não, é que a gente faz isso, né? Pô, jogando em casa. Ganhou a última. Não tem Depay e o Roberto. Isso, não tem o Depay, não tem o Roberto, vai ganhar. Aí eu olhei a escalação do Corinthians. É jogo duríssimo. Vamos falar Tá, francamente. olha só, eu ia deixar esse comentário pra depois, mas eu vou ter que trazer agora, já que tu falou que é jogo duríssimo. O Will Ferreira mandou o seguinte: sou corintiano. Se o Grêmio não ganhar do time do Corinthians sem 6 titulares, pode fechar as portas. O time titular já não estava jogando bem, imagine o Quem reserva. é o 6? É que o Will Yuri, Ferreira. o Yuri e o Depay... Não, quem são os 6? Tá, o Yuri tá machucado, o Depay ficou fora, né? Acho que o Depay nem voltou, né? Ficou já de O férias na Garro Europa. pode jogar 30 minutos no máximo. O Carrijo o Carrijo jogou pela seleção peruana, não vai jogar. vamos deixar claro e o que Joseph Martinez jogou pela seleção da Venezuela, não vai então jogar. eles normalmente jogam com 12. Porque se tiraram 6 do jogo e eles têm 6 titulares no campo, é 12. É, que eu Mas acho que tem o seis Souza vai titulares jogar, tá? Tá. O Hã? Souza, acho que. Quem é que Não. disse que são 6 titulares? Ele disse ali. Acho que ele pode Não, eu jogar acho mais que ele exagerado. tirou Não, ele não Hã? disse isso. Ele disse que são o 6 Corinthians reservas. estará Sem 6 titulares. 6 titulares. Isso, se jogam 6 Mas quem é titulares que e não joga- vão mas jogar quem 6 disse que titulares, jogam- são 12. mas quem disse que jogam 6? Eu não Eu disse que tô jogam te dizendo, aqui, ó. Pega a escalação. Não, a escalação do Corinthians. Pega tá? a escalação. O Gente, Corinthians eu tem. não tô entendendo. Não, a linha de zaga do É que Corinthians ninguém falou em 6. Ó, dois o Corinthians zagueiros e os fora, dois tá? laterais são os titulares. Só pra dizer, Quem- só pra gente não enlouquecer. Quem disse que não vão jogar 6 titulares foi o Foi nosso, o nosso ouvinte. Tá, espectadores. quem tá fora? Tá, Espectador. Gustavo Henrique, o zagueiro, machucado, mas já tá um tempinho fora. O Yuri Alberto tá fora, machucado. Aí o Renieri também tá fora, machucado, mas aí não é 100% titular. Depay tá fora porque tava com a seleção, Carrijo e o José Martins também. 5 até aí. Não, são 6. Já contou o sexto? Se o Ranieri for titular, 6. Mas a tá, tendência é sim. que o Mas Garro não também é. não seja titular. É, o Garro. Não, o também. Garro é titular, Garro o GE joga. É, Não, Ok, mas assim, ó, tudo bem, a informação O Thales dos nossos Magno colegas, joga, que é bom jogador. Mas ontem a gente conversou com o Vessone, que é setorista do Corinthians, e ele falou que a tendência é que o Garro entre no segundo tempo pra jogar 20 ou Não, 30 e outro, o minutos. Ranier, ó, eu vou trazer a situação desses jogadores que são desfalque, tá? Gustavo Henrique tá numa transição física. Yuri Alberto, fratura no processo transverso de uma das vértebras da coluna, na região da lombar. O Ranieri tem uma lesão na coxa muscular. O Depay, o Carrijo e também o José Martinez estão fazendo um controle de carga, não atuam. Tá aí a Então. atualização do departamento médico corintiano. É, a gente vai usar a escalação depois? Depois sim, Tá. agora não. Não, é que daí tem o Thales Magno na frente, que é um jogador é muito bom jogador. E a questão do Garro é porque o Garro pode mudar a formação, a forma do Corinthians jogar, né? Porque ele tentou usar o Coronado, que não tem a mínima condição física de jogar um jogo de alto nível. E aí ele deve voltar hoje a jogar com o Losango no meio-campo, que é como jogava o glorioso Ramon Dias. Tá. O Dorival tá tateando ainda no Corinthians, né? Sim. O Corinthians não tem um jeito definido. Por isso que eu acho que o Grêmio, pelo menos, tem uma forma de jogar. Tá? Gostem ou não gostem, o Grêmio tem um jeito de jogar. Já sabe, já tem. O Mano deve até repetir a escalação do jogo contra o Juventude. O Corinthians tá cheio de desfalques e ainda não tem uma forma de jogar com o Dorival. Ele tá buscando ainda isso.